ler a partir do verso 17. Como eu já disse, e eu faço questão de sempre explicar, Romanos, do capítulo 1 ao 3, obrigado. Paulo vai tratar do pecado. Paulo vai tratar de como o ser humano, ele é pecador, e a lei que é boa, mesmo sendo boa, não pode salvá-lo, porque a lei, para salvar, necessita que ela seja cumprida à risca. E ainda que a pessoa diga assim: não, mas eu não estou cumprindo, eu amo a Deus, eu não tenho deuses, eu não tenho roubado, furtado, eu amo meu pai, minha mãe, eu guardo o sábado. Vai ter alguma coisa que você vai quebrar. E quando você quebra você quebrou todos. Então, do capítulo 1 ao 3, que ainda vai levar algumas semanas, e a depender do que está para vir, talvez meses, mais para frente eu vou falar com vocês, e nós não temos pressa nenhuma. Vocês têm pressa? Se o estudo levar 5 anos para terminar, a gente vai estar aqui 5 anos lendo Romanos. Amém, pessoal? E vamos mergulhar versículo a versículo, capítulo a capítulo, e vamos longe, porque é isso que nos faz conhecer mais de Deus. Então, eu li do verso 11 ao 16 semana passada, onde Paulo falava que Deus não fazia acepção de pessoas. Você lembra disso? Só que aí ele coloca no geral, ele coloca o judeu, o grego, o bárbaro, ele coloca todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus vai julgar o incrédulo como o crente, Deus vai julgar o que conheceu a lei, o que não conheceu, Deus vai julgar cada um segundo o que tinha de conhecimento. Ah, fulano é da minha família, incrédulo, nunca quis saber da palavra. Deus vai julgar ele segundo o que ele conhece, do que é certo e do que é errado, porque todos nós temos a lei moral de Deus dentro de nós. Todos nós, quando estamos fazendo uma coisa certa, a mente está dizendo assim: é isso aí, coisa boa, maravilha. Quando nós estamos fazendo algo errado, a mente, o nosso ser avisa: está errado, isso não é bom, se alguém te ver, se te pegam, isso vai dar ruim, isso vai dar problema. Não é assim, pessoal? Pode ser incrédulo, há uma lei moral dentro de nós. Agora, do verso 17 até o verso final desse capítulo 29, bem verdade que hoje eu vou parar no 23, Paulo vai se dirigir aos judeus, e que nós, como cristãos, podemos nos colocar em certa medida como se estivesse falando conosco. Diz assim, ó, Romanos 2, versículo 17:
Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos necios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Isso aqui, pessoal, para você entender, eu vou tentar colocar você dentro da cena. Imagina que Paulo está escrevendo a carta aos romanos, falando sobre o pecado, sobre a condenação do pecado, a imparcialidade de Deus, e escrevendo a gregos, bárbaros. E imagina que Paulo ali escrevendo, pensa que do lado dele chega um judeu que diz assim: eu sou conhecedor da lei, e de fato é. Talvez você não saiba, mas os judeus, eles preparam os seus filhos para conhecer a lei, a Torá, e quando eles completam 12 anos, eles vão direto para as escolas, aonde eles aprendem a lei de cima a baixo. Tanto que Paulo está falando de algo que ele conhece, porque Paulo fala dos judeus, uma vez que ele também era, e do mesmo jeito que ele agia, os judeus agiam, do mesmo jeito que os judeus estavam agindo, Paulo também tinha agido daquela mesma maneira. Então Paulo é como se estivesse escrevendo e estivesse do lado dele um judeu, e ele começa a ter um diálogo com esse judeu imaginário. Vocês já se pegaram falando sozinho? Sim. Você não está doido não. Aí, pessoal, a não ser que seja em alta medida, aí tem que fazer algum dano. Se for em medida leve, eu mesmo vivo falando sozinho de vez em quando. Então Paulo está ali meio falando sozinho. E você, judeu? Ele diz, verso 17: eis que tu que tens por sobrenome e repousas na lei, e te glorias aonde? É como se Paulo tivesse virado. É interessante, se você for passo a passo. Quem está aqui no começo lembra, ele começou falando dos bárbaros, sim ou não? Dos escravos, ou é? Dos sem conhecimento, sem entendimento, e ele vai virando assim, ó, a palavra, vai até tu, chegou no judeu. Ele fala, e tu que se glorias em ser judeu, porque o judeu, até hoje ele se gloria de ser. Ele entende que ele é o povo escolhido de quem? De Deus. Ele entende que ele é a raça, a nação eleita por Deus. Só que esse sentimento também já está hoje em muito crente, em muito que são cristãos, que bate no peito: eu sou cristão, eu não sou igual a esses pecadores. Cuidado, a gente toma muito cuidado. Cuidado com a falsidade, cuidado com a hipocrisia. Cuidado, e isso aqui é da vida, tá, pessoal? Eu trago comigo da vida, de 20 e poucos anos.
Eu tenho mais receio daqueles que se acham muito santinhos do que aqueles que se mostram meio malucos. Os que se mostram muito santinhos, eu já fico meio preocupado. Compreende ou não? Aqueles que querem mostrar uma santidade, tem uns que só falta colocar uma auréola na cabeça, sabe? Não, porque eu oro, porque eu busco, porque eu oro, eu jejuo, eu subo ao monte, eu desço do monte, eu faço isso, eu faço aquilo. Cuidado. Paulo, quando virou o telhão para o judeu, falou: é você que se gloria, que acha que porque conhece a lei, conhece as promessas, tem anos de vivência na palavra. E Paulo, ele sabe como envolver os leitores, porque ele começa, parece que elogiando, trazendo para perto, sabe? Ele diz assim no verso 18: e sabes a sua vontade, quer dizer, vocês sabem qual é a vontade de Deus, e vocês aprovam as coisas o quê? Excelente, sendo instruído por... E aí, se um judeu que está lendo aqui agora, olha o judeu lendo, é isso mesmo, a gente aprova as coisas que são excelentes de Deus, a gente é certinho mesmo, a gente é correto, a gente é direito mesmo, essa carta aqui está boa, Paulo está falando bonito, está falando direito. Só que Paulo continua: e confias que és guia de quem? Dos cegos, luz dos que estão. Não tem gente que se acha a própria luz desse mundo? E dizem que é o rei aonde? Fulano parece que é o rei na barriga. Lembra? O judeu se achava assim: eu sou a luz que guia quem está cego, eu sou aquele que guia quem está perdido. E eu fico imaginando eles lendo essa carta de Paulo: é isso aí, a gente guia mesmo, quem está cego vem com a gente, quem está perdido pode vir que a gente coloca no caminho. Tem muita gente assim, arrotando santidade, arrotando pureza, como se fosse assim, ó, perfeito. E Paulo vai mais além. Paulo diz, olha o que Paulo fala que estava na cabeça deles, versículo 20: instrutor dos necios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade, o quê? Poxa vida, se fosse nas igrejas atuais, até rodava o sapateado. Falou isso aí, Paulo, você falou tudo direitinho, é isso mesmo, a gente aqui é o filé do Evangelho, nós somos a nata do Evangelho. Só que chega uma hora que Paulo vira a chave e diz no verso 21, e começa: tu, pois, que ensinas a outro, repete comigo, não te ensinas a ti mesmo. Agora quando eu conheço a mim, ó, você querer ensinar o que você não vive é a pior hipocrisia que você vai ter na vida. Você querer falar do que você não faz é a pior falsidade que você vai ter na vida. Você já reparou que Jesus acolheu todo mundo, só não os hipócritas? Você reparou? Apartai-vos de mim, sai de mim, hipócritas, fariseu. Fariseu e hipócrita é quase a mesma coisa. É tipo, é farinha no mesmo saco? É aquela pessoa que arrota uma santidade e de santo não tem? Não. Dentro da igreja parece uma coisa, é uma postura, é uma conduta, é uma fala, é um sim senhor, não senhor, eis-me aqui. Da porta para fora, não vive uma vírgula, não vive um pingo. Então Paulo, quando vira a chave, mas vira, sabe?
sem dó, não tem dó nenhuma. Dó nenhuma. Falou assim: vocês que se acham o dom toda a lei, vocês que ensinam as crianças, e eles ensinava a lei. A lei é boa ou é ruim? A lei é boa. A lei é a palavra de Deus. Mas eles ensinavam, não praticavam. Ensinava, mas não vivia. Então Paulo fala: vocês ensinam, vocês são instrutores de cegos, você diz que tem luz para quem está em trevas. Agora, vem cá, deixa eu te falar uma coisa: tu, pois que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? E ele deixa uma interrogação, para que aqueles que fossem ler, respondessem. Ele diz: tu que pregas, que não se deve furtar, e o que, pessoal? Me lembrei agora, sabe de quem? Judas. Lembra quando a mulher chegou e derramou o bálsamo nos pés de Jesus? Ele já fez as contas na hora, dava 300 dinheiro. Por que não se vendeu e deu aos pobres? Ele queria vender para dar aos pobres? Quer dizer, não faz isso não, mas por trás com a intenção de fazer outra coisa. E eu vou ser honesto com vocês: em 20 e poucos anos de evangelho, tudo isso aqui que eu estou lendo, eu já vi dentro da igreja. Abre a tua cabeça. A igreja não é lugar de pessoas santas. A igreja é lugar de pessoas feridas, perdidas, buscando um caminho. Amém, pessoal? Alguns, na sua sinceridade, vão encontrar. Outros, na sua falsidade, vão se perder. E é a vida. Isso é no trabalho, isso é na família. Todos os filhos da sua mãe foi igual? Todo mundo foi para o bem? Então, tiveram o mesmo ensinamento, tiveram a mesma orientação, mas as pessoas, cada um vai fazer suas escolhas ao seu entendimento. Então você não pode se escandalizar com aquele que caiu, com aquele que pecou. Mas fulano era isso, fulano era aquilo. Fulano era homem igual a você e eu, e peca. Amém, pessoal? E uma vez pecando, tem que colher as consequências, claro. Se pregas, não pregues mais, pregue para si mesmo agora. Se ajudava, deixe de querer ajudar e se ajude, porque não dá para um doente querer curar. Pessoal, uma laranja podre faz o que com as outras? Estraga as outras. E muitos na igreja têm se estragado com com esse falso moralismo. Não, eu sou da igreja tal e fulano fez coisa errada, eu não quero mais saber dessa igreja. Criatura, no seu trabalho tem gente errada, na sua família tem gente errada, entre os judeus tinha gente errada. Em todo lugar vai ter gente. Então, meu caro, cuide da sua comunhão, cuide da sua salvação e cuide para não ser pego na hipocrisia, que é algo que Deus abomina. Ele disse: você que prega aos outros, por que você não prega para você mesmo? Você diz que é aqui o caminho, por que você não pega o caminho? Você diz que tem que orar, e por que você não ora? Você diz que tem que buscar mesmo a Deus, e por que você não busca? Pregas, mas não vive. Só que ele vai fundo. Paulo conhecia os judeus e as práticas dos judeus. Paulo está falando como conhecedor de vivência, sabe? Tem coisas que eu poderia falar pela minha vivência, e a gente às vezes não fala, por quê? Porque tem gente que não tem maturidade para ouvir. Deus que não tem maturidade nem para saber que o fulano caiu.
vai quase cair na mesma esteira. Paulo vai dizer assim, ó, verso 22, tu que dizes que não se deve adulterar, e o quê? Olha que coisa. Você acha que Paulo viu coisa, pessoal? Hein? Entre os judeus? Paulo chegou numa época que estava grandão entre os judeus. Chegava algum conselho, falava, me dá a carta aí que eu vou para Damasco, porque todo mundo vai lá, Paulo, arrebenta tudo. E Paulo, vamos lá comigo. Paulo viu de tudo. Paulo viu pessoas pregando a santidade e pregando assim, ó, não adulterarás. Aí daqui a pouco Paulo passa, está vendo o próprio quê? Adultério. Aí ele vai mais além. Tu que abominas os ídolos e cometes o quê? Sacrilégios. Você entender como é a hipocrisia? Quem já assistiu o filme dos nórdicos, dos antigos, vai entender o que eu estou falando. Antigamente, pessoal, os pagãos, eles tinham seus deuses, suas adorações, e eles iam aos templos, e nos templos eles guardavam todo tipo de ouro lá, era taça de ouro, era tudo que era de ouro, eles guardavam lá. Aí quando alguns tinham guerras e batalhas e vencia essas guerras, o que eles faziam? Eles entravam e roubavam o quê? O ouro. O ouro que eles condenavam. Ah, é um ouro na forma de uma imagem, mas é ouro. Ou seja, não adorava a imagem, mas adorava o ouro. É tão forte isso que eu estava pensando e me fez lembrar de, como é que se fala, meu Deus? Agora até se fugir da memória. Lembra quando Josué, Acã, obrigado, está no Espírito. Quando Acã recebeu a ordem com todo o povo, quando entrares, todo o ouro, toda a prata vai ser sacrificado para a casa de quem? De Deus. Então não pegue prata, não pegue ouro, não pegue nada, porque na maioria era tudo ídolos em forma de ouro. O que Acã fez? Quando viu é uma imagem de ouro, mas é ouro, eu não adoro a imagem, mas o ouro eu quero. Pegava o ouro, escondeu o ouro. Isso deu bom? Não, isso deu muito bom. É para você ver a mentalidade que muitos judeus tinham. Não, ídolos, tira os ídolos. Vocês são tudo pagãos, vocês são tudo raça que não teme a Deus. Tira esses ídolos. O que é que faz, Senhor? Eu guardo que não vai vender. E vamos fazer um bom uso com esse dinheiro. Eu fico imaginando a cara daqueles judeus, porque essas cartas foram lidas nos templos, essas cartas foram lidas em praça pública, essas cartas foram lidas nas igrejas, como eu estou lendo aqui para você. E eu fico imaginando os judeus aonde eles queriam colocar a cara deles. Vocês estão entendendo, né? Ou seja, a hipocrisia, a falsidade, não é dos tempos atuais, é desde de sempre. E Paulo finaliza essa parte dizendo, no verso 23, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão, filho de Deus. É muito forte. Isso é muito forte. É muito forte. Eles diziam, eu conheço a lei, eu amo a lei, eu curto a lei, eu vivo a lei. E Paulo vai
esmiuçando, até chegar no final e dizer: ei, você que diz que guarda a lei, mas você desonra a Deus pela lei. Ou seja, naquilo que você tanto se exalta, é justamente aonde você desonra a Deus. Compreende? Eu já vi muitas pessoas honrando, sabe, se exaltando no seu casamento, quando na verdade estava se prostituindo e desonrando a Deus justamente no seu casamento. Eu já vi muita gente subir no altar da testemunho financeiro, quando justamente no financeiro não devolve nem o dízimo a Deus. Paulo dá uma invertida assim, sabe, para dar um nó na cabeça, do tipo, ou você se conserta, ou você está perdido, porque esse seu caminho, Deus já me mostrou, e está mostrando agora para toda a igreja. Imagina os judeus lendo a carta e todos os povos ouvindo: ah, era assim que eles agiam, Paulo. Observe que todas essas coisas estão na Bíblia, e Deus não as coloca como um escândalo. É um escândalo, mas Deus não nos coloca como escândalo. Deus coloca como exemplo do que acontece. Deus poderia pegar essa parte e jogar para debaixo do tapete, poderia ou não poderia? Deixar só as coisas boas, sim ou não? Deus poderia, por exemplo, Davi derrubou o gigante. Davi caiu com Betseba. Não, esconde isso aí, guarda essa palavra aí. Não, Davi derrubou o gigante, vírgula, mas também caiu com Betseba. Deus deixa tudo aí, para que a gente cresça, amadureça, para que a gente não seja menino na fé, para que a gente não faça, sabe, de coisas tão óbvias e claras, que a própria Bíblia já falava, motivo para dizer: está vendo? Por isso que eu não vou na igreja, por isso que eu não sou fiel, por isso que eu não busco. Não, meu caro, você não busca, porque sobre ti ainda não houve uma experiência real, verdadeira, com o Altíssimo. Eu posso dizer certamente que eu já vi muito mais coisas do que você, eu já ouvi muito mais do que você, e meu coração continua como daquele menino que chegou à igreja com 14 anos, porque quem olha para o homem não vê Deus, quem olha para Deus não vê homem. Fui claro? Agora, se você ficar olhando para homem, você nunca vai ver Deus. Olhe para Deus, você não vai ver homem. E os que cair, você vai falar: levanta, vou orar com você, e vamos em frente. Amém, pessoal? Coloque essa palavra junto no seu coração, aí onde você está. Espírito Santo, que esta palavra venha, meu Pai, nos ensinar a vontade do Senhor, que é a vontade da sinceridade, da honestidade. Não queremos falar do que não vivemos, não queremos